Obrigado pela disponibilidade, bem-vindo. Ora, essa. Esta convenção acontece 2 anos depois de uma que dividiu o partido, dramática, com a expectativa até ao fim para conhecer o vencedor e com uma iniciativa liberal muito dividida. Ainda sente responsabilidade pela forma como deixou o partido? Eu tenho esta personalidade que acho que sou responsável por tudo. Já me disseram que é um complexo de Deus, portanto estou a tentar curar-me. Não, tenho a responsabilidade de ter deixar a liderança do partido em determinada fase da sua vida, por motivos que na altura tornei públicos, embora tenha noção que não tenham tido totalmente compreendidos, mas não vamos voltar a esse assunto certamente. E acho que foi uma disputa de liderança em que se de facto extremaram posições e se mostraram clivagens no partido que muito o prejudicaram. Prejudicaram desde logo nessa imagem pública e depois durante o exercício do mandato da liderança que nessa convenção foi eleita. Eu acho que foi por isso que escolhemos o pavilhão Paz e Amizade, para que desta vez não saia desta convenção nada que não seja, aquilo que eu espero que seja o definitivo virar para fora do partido. Houve demasiada necessidade de tratar de assuntos internos e falar de assuntos internos durante este último mandato. Era isso que ia perguntar. Este congresso desta vez é a oportunidade definitiva para pôr fim a essa divisão, às saídas de militantes que não se sentem integradas pela direção nacional? Acho que sim, mas vestindo aqui agora, só por uns segundos, não é tirocínio para nada, atenção, só por uns segundos o chapéu de analista, eu não vejo que as divisões e diferenças de opiniões dentro da iniciativa liberal sejam diferentes em intensidade ou profundidade das diferenças de opiniões que há em todos os outros partidos, especialmente aqueles que não estão no poder. Não vejo, digam-me vocês qual é o partido, seja na oposição, que não tenha tendências, fações e diferenças de opiniões tão ou mais maiores do que a da iniciativa liberal, não é? Mas Rui Rocha não tinha uma responsabilidade acrescida no fim de ter vindo substituí-lo como presidente da Iniciativa Liberal? Não vejo. Logo no discurso final, quando foi eleito presidente, disse que um dos objetivos era essa união. Foi alcançada de alguma forma? E eu Não diria se que vê isso em 2 anos. as uniões desse tipo que está a falar são como os casamentos, é preciso dos dois quererem. E não aconteceu a oposição interna tentar aproximar-se da direção? Do que eu me vi, não. Mas é importante manter-se estas discordâncias? Acho Acredita que dentro da Iniciativa Liberal isto é acho que em importante? qualquer organização, desde as familiares às empresariais e também às políticas, as diferenças de opiniões são fundamentais para que as propostas, as conclusões, as formas de funcionar vão evoluindo, não é? Porque nós vemos isso ao nível do país, vemos isso ao nível da Europa, quando as coisas entram em estagnação e em conformismo, não há evolução. Portanto, eu gosto francamente de diferenças de opiniões. Mas retira alguma coisa positiva do que foram as diferenças de opiniões apresentadas pela oposição interna? Houve, por exemplo, uma convenção estatutária que não deu em nada. Pois, processualmente não deu em nada, mas houve uma discussão profunda e tenho a certeza que se houvesse agora um processo de revisão estatutária ele seria bem sucedido e completamente diferente e com muito trabalho já feito. E de facto houve propostas de evolução dos estatutos, lá está, por via daqueles que eram críticos e que trouxeram ideias novas, que foram bastante positivas e teriam daí saído estatutos mais modernos, digamos assim. Agora, o que estava instituído é que era preciso 2/3 de aprovação para que isso se tornasse realidade, esses estatutos fossem aprovados e esses 2/3 não foram obtidos. Portanto, foi mais processual do que político. Portanto, volto a dizer, não acho que as nossas divisões sejam maiores do que de outros partidos. Eu acho que tivemos foi uma convenção que por ser universal, portanto, qualquer membro da Iniciativa Liberal pode participar na convenção, e por ser um partido novo, se calhar com muitos membros que não têm ainda experiência política suficiente, se tornou particularmente acrimoniosa por um lado, divertida e passiva de se tornarem membros por outro, e portanto isso perdurou mais no imaginário do que se calhar. E não está à espera mereceria. que haja discursos crispados entre hoje e amanhã? Se me pergunta se espero que haja, no sentido de esperar, não, espero que não haja. Se estou à espera que haja, francamente não sei. Este mandato que vai ser eleito neste Congresso abrange um ciclo político que terá pelo menos autárquicas e presidenciais. Isto agora nunca se sabe, mas pelo menos estas duas. Por ordem cronológica, nas autárquicas, a Iniciativa Liberal deve coligar-se a Carlos Moedas em Lisboa para essa frente de direita? Acho que tenho que dizer duas coisas. Primeiro, que a política geral de ir a listas próprias é uma política correta. A segunda é de que as exceções as exceções e mesmo as não exceções partem da decisão dos núcleos locais e que, portanto, eventuais decisões em sentido de haver coligações, portanto, não respeitarem a regra geral,
partam elas dos núcleos ou partam elas dos órgãos nacionais do partido, têm que ser muito bem justificadas. Mas esta seria uma boa exceção, Lisboa. Eu, de onde estou, parece-me que sim, especialmente se houver um risco que me parece real de haver uma grande união à esquerda. Eu sei que o PCP já se manifestou indisponível para haver uma frente de esquerda, o PCP também já não tem na cidade de Lisboa, penso que teve em tempos. Portanto, não gostaria de ver a Iniciativa Liberal ser responsável por uma maioria de esquerda em Lisboa que má memória nos deixou da última vez que lá tiveram. Sobre eleições presidenciais, Bernardo Blanco disse há uns dias no Observador que Rodrigo Saraiva e Mariana Leitão eram, estou a citar, bons nomes para serem candidatos. Concorda? Concordo. E para esta fase que a Iniciativa Liberal atravessa, Mariana Leitão era melhor candidata do que Rodrigo Saraiva? Está-me a pôr numa posição difícil porque eu conheço, não só os conheço bem, como sou amigo de ambos. E acho que têm qualidades políticas muito grandes, qualquer um deles. São pessoas diferentes. Acho que vamos esperar qual é o nome que o Rui Rocha anuncia amanhã pela hora do almoço, o nome que irá propor aos órgãos do partido, não é uma decisão Poderá haver específica. algum nome para além destes dois? Não sei, eu confesso que fiz questão, até porque, como sabem, cheguei a ser mencionado como uma das alternativas e queria me manter longe, não fosse sair de lá candidato, portanto queria me manter longe dessa decisão e, portanto, francamente não sei, fiz questão de não saber. Portanto, vou ser tão surpreendido como vocês. Mas compreende-se que Rui Rocha opte por fazer esse anúncio, essa apresentação de candidato durante a convenção, depois de ser eleito, se assim acontecer. Não era importante para os membros da Iniciativa Liberal conhecerem a visão que o recandidato e possível novo presidente da Iniciativa Liberal tem sobre um candidato? Mas isso consta da moção de estratégia global, tal como consta da moção de Consta estratégia ter um candidato, não ter é um quem candidato é. com claras características de ser campeão das liberdades e das ideias liberais. Portanto, isso aponta para alguém, não exclui, evidentemente, que pudesse ser alguém que não fosse membro da Iniciativa Liberal, mas aponta fortemente para isso. Numa E sondagem... eu percebo já agora, neste sentido, pelo menos na altura em que eu fui responsável pela escolha do candidato da Iniciativa Liberal na última eleição, eu compreendo que um partido novo, vocês não têm noção que nós tivemos na campanha na altura do candidato Tiago Maia Gonçalves mais tempo de antena e de televisão do que tínhamos tido em toda a vida do partido antes disso. Portanto, é particularmente importante do ponto de vista da afirmação e da notoriedade, que ainda precisamos ter notoriedade. Ainda há poucos dias havia uma sondagem que dava Rui Rocha como o líder partidário menos conhecido. Portanto, ainda há muito trabalho a fazer para dar a conhecer até as caras, quanto mais as ideias. Portanto, uma eleição presidencial é um momento importante, pode ser um momento importante de afirmação exatamente desse ideário. Falou de algo que aconteceu na sua presidência da Iniciativa Liberal, que foi apresentar Tiago Maia... Note que eu fui buscar o tempo. Exatamente, Tiago Maia Gonçalves como um candidato a Belém. Depois de saber o que aconteceu e de muita tinta ter corrido sobre aquilo que Tiago Maia fez, a falsificação de assinaturas na Junta de Freguesia, arrepende-se de ter ido buscar Tiago Maia Gonçalves? Arrependo-me, sim. Acho que é a resposta curta e mais honesta. O que posso dizer mais, que também me parece importante, é que os partidos não podem ser só aglomerações de pessoas com ideias parecidas para influenciar os destinos políticos de um país, devem ser também eles próprios filtros à ascensão de quadros que depois em funções públicas assumem responsabilidades que, se não forem bem filtrados, são difíceis. Isso passa-se connosco, passa-se com qualquer outro partido, isto é uma regra geral e, portanto, eu acho que o partido, talvez pela sua juventude e pela sua falta de recursos nessa área, não teve a oportunidade de verificar o candidato na altura tão bem como deveria. Então o arrependimento é apenas pela parte do que ele fez quando era Presidente de Junta e não pelo comportamento de oposição interna que tem tido. Vamos pôr de uma maneira totalmente clara. Se tivesse sabido o que sei hoje e não é preciso chegar ao caso do que se passou na freguesia que Tiago Maia Gonçalves presidia, que se soubesse o que sei hoje, não teria sido candidato a iniciativa. Ainda vamos ao Governo e às críticas que o Rui Rocha aqui fez, mas ainda sobre a questão interna, na sondagem da Pitagórica para a TSF, o seu nome tinha 13% de pessoas que votariam de certeza em si para Presidente da República. Preocupa-o continuar a ser o maior ativo eleitoral do partido? Preocupa. É um peso que gostaria de deixar de ter em cima? É. E porquê é que isso ainda não aconteceu?
Não sei, vocês são testemunhas de que eu não tenho procurado propriamente manter níveis de notoriedade altos, não tenho feito blitzes comunicacionais ou televisivos. Aliás, penso que não tinha vontade de falar com o Observador nos últimos 6 meses, só na campanha, penso eu. Portanto, não é certamente por uma tentativa de manter uma sombra tutelar ou sobre o que for. Mas é propositado manter-se fora? É para dar mais palco para Rui Rocha? É claramente propositado. Não é para dar mais palco, é para deixar esta noção que eu partilho de que o partido em determinadas circunstâncias ainda está demasiado dependente da minha notoriedade. Que não da minha qualidade, atenção, são coisas diferentes. Neste discurso de Rui Rocha foram aqui lançadas críticas ao governo da AD sobre publicidade enganosa e Rui Rocha repetiu para Luís Montenegro aquilo que já tinha dito ao governo anterior do não está a funcionar, o não funciona, Luís. Não havia hipótese de funcionar melhor se a Iniciativa Liberal tivesse aceitado vitaminar o governo, como costumam dizer? Não fui parte das negociações na altura. O que me foi transmitido foi que aquilo que poderiam ser as linhas programáticas que a Iniciativa Liberal traria ao programa de governo não foram aceitos, nomeadamente naquilo que dizia respeito aos serviços públicos mais importantes, saúde, educação e habitação. E que, portanto, desse ponto de vista, não fez sentido chegar a bom termo no acordo nessa altura. E não faria sentido ter integrado o governo. Portanto, achar agora que podemos ter influenciado quando nem na altura em que tínhamos alguma capacidade negocial isso foi possível, não acho que seja uma boa leitura. Mas é um governo que está a fazer um mau trabalho? Eu, pessoalmente, não teria posto Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, ou na altura António Costa, no mesmo barco, pela simples questão, a simples razão, aliás, para mim há uma diferença grande entre 8 meses e 8 anos. Mas que se pode dizer que o PSD, isso sim, não cumpriu no primeiro orçamento que apresentou, nem tentou incluir boa parte das promessas eleitorais que tinha feito, isso é verdade. Nesse sentido, há publicidade enganosa, sim. Mas não é pela questão de ter pouca força eleitoral, isso não se compreende? Não, porque acabou por ir buscar apoios onde precisou de os fazer e, portanto, não acho que seja... Uma coisa é não conseguir aprovar todas as medidas que se quer no orçamento, outra coisa é nem sequer as propor. Mas, tendo em conta aquilo que estava a dizer, que não se deve comparar 8 anos com 8 meses, a Iniciativa Liberal está a ser precipitada nestas críticas todas ao Governo? Depende. As críticas de que não está a funcionar, eu acho que podem ser excessivas, embora funcionem em termos de paralelismo, porque de facto o PSD não está a distinguir suficientemente do PS. As críticas de que o PSD, deixado sozinho, continua a não ter aquele ímpeto reformista que esteve aqui há umas décadas atrás, essas críticas são verdadeiras. Então seria um bocadinho mais prudente do que foi Rui Rocha? Não sei, esta comparação eu acho que foi mais para efeito retórico, provavelmente analítico. Portanto, não vou comentar essa parte. A retórica acho que é um tema muito de gosto pessoal de cada um. Eu acho é que este governo, que muitos esperavam que fosse uma mudança de página efetiva depois de 8 anos de governação socialista, não foi. Para João Coutinho Figueiredo, podemos dizer que os 8 meses de governação de Luís Montenegro não foram uma desilusão? Ou não têm sido uma desilusão? Tem sido uma desilusão, mas não faço um diagnóstico tão definitivo. Espero ainda poder mudar de opinião em relação a isso. Deixe-me só... Sim, diga. Mas é uma esperança mesmo, não tenho enorme convicção que isso, é o isso vai acontecer. Provavelmente, mas eu sou um otimista. Aliás, é um dos temas que eu gostava que saísse desta convicção. Desta convenção é finalmente pôr na política portuguesa partidos que se possam dizer otimistas sem serem tontinhos. Quero dizer com isto, são otimistas porque acreditam sabem que os problemas estão lá, sabem que os problemas são complicados, mas acreditam que eles são resolúveis se pusermos a cabeça a funcionar. A Iniciativa Liberal não está a ser tontinha ao perder a oportunidade de colocar desse ponto de vista mais reformista num governo e estar tão rigorosamente a dizer que não em consecutivas negociações, seja para uma pré-coligação, seja para uma pós-coligação? Percebo a pergunta, mas ainda não me fez, mas provavelmente está aí nas suas notas, fazer uma pergunta a seguir, se está tudo, se as condições de base estão lá todas, porque é que a Iniciativa Liberal não cresce nas sondagens? Não sei se está essa pergunta, mas se não está, eu respondo. Um dos motivos pelos quais o crescimento está a ser difícil, acho que as circunstâncias políticas, acho que a gente reconhece, os últimos 2 anos não foram muito favoráveis ao nosso crescimento, mas independentemente das razões, o facto de não termos descolado não nos dá a tal força suficiente para poderem forçar, digamos assim, ou usar a força negocial, melhor dito, é mais elegante, usar a força negocial que essa maior dimensão nos daria
para tornar mais liberais as linhas programáticas deste ou de outro governo, ou até de um governo autárquico. Mas está a querer dizer que, no fundo, as ambições da Iniciativa Liberal são prejudicadas porque não tem força para fazer pressão ao governo, mas por outro lado, enquanto não conquistar mais deputados, por exemplo, não o conseguirá fazer, e isso foi culpa desta direção, não conseguiu, por exemplo, aumentar nem um deputado nas últimas eleições legislativas, apesar de ter subido em número de votos. Eu duvido muito todos aqueles que dizem que conhecem circunstâncias ou protagonistas que teriam feito muito melhor do que Rui Rocha. Duvido muito. Rui Rocha fez o melhor que foi possível nas circunstâncias em que... Eu acho que sim, a minha análise, tentando ser objetiva, que é difícil neste caso concreto, mas a minha análise seria essa. Sim. Aqui não se arrepende de ter escolhido Rui Rocha para lhe suceder? As escolhas são sempre feitas de quem está em liça e não me arrependo absolutamente nada, tendo em conta quem estava em contenda. João Coutinho Figueiredo, na última vez que falámos, na última convenção, salvo erro, tinha acabado de chegar ao Parlamento Europeu. Como é que está a ser este mandato, sobretudo com esta variante nova, que é a eleição de Donald Trump, que está a pôr a Europa um bocadinho sobre alarme? A eleição de Donald Trump é uma espécie de despertador, de wake-up call, mas na verdade os problemas já vinham de trás. Quando discutíamos em setembro a publicação do relatório Draghi, estava lá um diagnóstico bastante cru e não muito lisonjeiro sobre o que se passava na Europa, quer a nível económico, quer a nível social, e na generalidade dessas críticas podíamos encontrar uma raiz comum que era um adormecimento da Europa, tirar os olhos da bola completamente, deixar de privilegiar aquilo que tinha sido de facto o cerne da valia e do apreço que podia ter pelo projeto europeu, que era ser um espaço de paz, de liberdade e de prosperidade. Tirámos os olhos, sobretudo, desse pilar da prosperidade e começou a aparecer um conjunto de descontentamentos relacionados com uma promessa implícita, incumprida por parte do projeto europeu. As pessoas não tinham oportunidades, de facto, de progredir, a prosperidade deixou de ser uma promessa e passou a ser uma miragem, e os descontentes começaram a ser cada vez mais e a encontrar respostas simplistas do lado dos extremos, sobretudo do lado do extremo direito do espectro europeu. E, portanto, sim, a Europa tirou esse foco, essa atenção, essa prioridade, que agora, curiosamente, foi publicada esta semana aquela coisa com o nome meio bizarro de bússola da competitividade. Bússola não sei bem o que é, e competitividade é uma das palavras menos mediáticas e menos positivas do ponto de vista de marketing, mas foi o que se inventou, em que é dito na apresentação pela própria Presidente da Comissão, que agora a Europa tem 3 prioridades, que é crescimento, crescimento, crescimento. Agora diz isso, mas esta expressão para mim já era válida há 20 anos também atrás. Também em Portugal. Mas em Portugal desde sempre, muito. E falei na campanha das europeias, e isso talvez seja uma resposta, ou pelo menos uma resposta parcial ao que o Miguel perguntou também. Acho notável a forma como as prioridades que tínhamos definido já em Portugal, na política nacional, em Portugal, na campanha europeia, acabam por depois ser refletidas nas prioridades que agora se vê na Europa. Convido-vos a ler uma coisa que é um bocadinho chata, mas com algum significado, chamada Declaração do Stand do Grupo Renovar a Europa. Vejam quais são as prioridades que lá estão e vejam quais eram as prioridades da Iniciativa Liberal na campanha europeia. Podem dizer, tiveram uma influência naquela declaração? Tivemos, em parte, pelo menos na parte que eu acho que está bem feita, mas é assim que se vai fazendo. Portanto, o Miguel pergunta-me como é que é aterrar na Europa. Os problemas e, sobretudo, as prioridades são muito idênticas e a diferença talvez seja que na Europa é preciso fazer muito mais trabalho de convencimento ideológico, porque também aí a Europa perdeu um bocadinho o seu norte. A Europa não dá valor... Aí é que precisa da bússola. Se calhar, o norte precisa da bússola. Boa, gosto dessa. Se calhar vou usar lá em Bruxelas. Se formos ver aquilo que são os critérios de Copenhaga para admitir países, portanto aquilo que é essencial ter, aquilo parece um credo liberal. E a Europa perdeu a noção de que foi aquilo que a fez grande, aquilo que a fez útil e aquilo que fez talvez dela o projeto político mais bem sucedido da era moderna. Falou aí de extremismos, só para chegarmos ao fim. A última sondagem sobre presidenciais colocava frente a frente numa possível segunda volta Gouveia e Melo e André Ventura. Rui Rocha já disse que Gouveia e Melo não tem espírito liberal. Num cenário destes, a Iniciativa Liberal deve preferir tapar a cara e votar em Gouveia e Melo ou não deve declarar apoio? Voltamos à frase de Álvaro Cunhal em tempos idos, e sim, tapar a cara do Almirante e votar não.
João Coutinho Figueiredo, obrigado pela disponibilidade para se juntar a nós É sempre um gosto. no Congresso da Iniciativa Liberal, na emissão do Observador.